Torrada perfeita todos os dias? Descubra a torradeira ideal. 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Ter um ajudante na cozinha que ajude a obter pães quentinhos, uniformemente tostados, e ainda tenha funções extras, como descongelar ou reaquecer, pode fazer diferença no dia a dia. Será que este modelo da Electrolux é a melhor escolha para você? Chegou a hora de descobrir. Nós somos o Review Produtos Online, um canal que analisa produtos variados. Se você quer evitar compras frustrantes, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma avaliação. Lembre-se de que deixamos o link do produto na descrição do vídeo. No final, temos um bônus que pode deixar a sua experiência com o aparelho ainda melhor. Agora, vamos aos 5 pontos positivos da torradeira tostador Electrolux, modelo ETS10, com destaque para seus recursos de tostagem e funções extras. Primeiro ponto positivo: 8 níveis de tostagem, oferecendo maior controle. Uma das maiores queixas em torradeiras básicas é a falta de precisão no ponto da torrada. Alguns aparelhos contam com poucas opções, deixando o pão claro demais ou escuro em excesso. Aqui, temos 8 níveis, o que proporciona um ajuste muito mais fino. É possível ter desde uma ligeira dourada até uma torrada bem crocante, conforme a preferência de cada pessoa na casa. Isso também evita o incômodo de precisar repetir o ciclo só para conseguir um pouquinho mais de cor. Você gira o seletor, escolhe o nível exato e, na maior parte das vezes, acerta em cheio no ponto desejado. Quem tem paladar variado na família, uns preferem levemente tostado, outros acham melhor o pão bem sequinho. Pode resolver tudo num único aparelho, bastando mudar o ajuste na próxima rodada. Segundo ponto positivo: funções descongelar e reaquecer, trazendo versatilidade. Além de torrar, há funções adicionais que ajudam no dia a dia. Se o pão está congelado, basta usar a opção de descongelar, em vez de esperar naturalmente ou arriscar aquecê-lo demais num modo tradicional. A torradeira cuida de descongelar de modo gradual, para depois fazer a tostagem. Com isso, você não precisa se preocupar em programar antecipadamente o pão do freezer para o café da manhã. Já a função reaquecer permite dar uma aquecida rápida no pão que já foi tostado, mas esfriou. Não é algo que se encontre em todas as torradeiras, então, para quem gosta de comer o pão sempre quentinho, é um acréscimo valioso. Isso evita que o pão perca a textura ou passe do ponto, pois o ciclo de reaquecimento tende a ser rápido, sem escurecer demais a superfície. Terceiro ponto positivo: bandeja coletora de migalhas, facilitando a limpeza. Muita gente evita torradeiras por causa da bagunça de migalhas que se acumulam no fundo. Nesse modelo, há uma bandeja removível que coleta os farelos, tornando a limpeza mais prática. Basta puxar a bandeja periodicamente, descartar as migalhas e passar um pano ou esponja levemente umedecida. Isso não só mantém a cozinha arrumada, como também evita mau cheiro ou risco de acúmulo de resíduos na parte interna. Esse recurso de higiene é fundamental para prolongar a vida útil do aparelho. Migalhas em excesso podem afetar os mecanismos internos ou até gerar cheiro de queimado nas torradas subsequentes. Ter essa bandeja facilita muito o processo, dispensando ter que virar a torradeira de cabeça para baixo e sacudir migalhas por toda parte. Quarto ponto positivo: botões luminosos e visibilidade do status. O modelo apresenta botões com iluminação que indicam qual função está ativa, como descongelar, reaquecer ou cancelar o ciclo. Isso permite acompanhar rapidamente se a torradeira está em uso, qual modo selecionado e se está em fase de tostagem. No dia a dia, essa clareza facilita evitar confusões. Por exemplo, quando várias pessoas usam o aparelho e alguém deixa em modo descongelar sem necessidade. Também ajuda o usuário
a saber se a torradeira está devidamente ligada e a placa de aquecimento recebendo energia. Em torradeiras mais simples, às vezes, o usuário fica na dúvida se o ciclo iniciou ou se houve algum problema de encaixe do pão. Aqui, a indicação visual é um sinal prático de que tudo está funcionando no modo escolhido. Quinto ponto positivo: boa marca e design discreto para a bancada. A Electrolux já tem renome no mercado de eletrodomésticos, o que costuma significar assistência técnica espalhada, rede de suporte e certa confiança no pós-venda. Isso é algo que, em aparelhos de cozinha, costuma tranquilizar o consumidor. Além disso, o design do modelo ETS10 tende a ser moderno e discreto, na cor inox ou similar, combinando com diferentes estilos de decoração de cozinha, seja mais clássica ou minimalista. A pegada do design também privilegia a praticidade no manuseio, incluindo a alavanca de descida do pão e os botões bem localizados. Geralmente não ocupa muito espaço na bancada, e algumas versões contam com porta-fio na base, ajudando a organizar a cozinha sem fios espalhados. Nossa, depois de tanta coisa boa, é natural que dê vontade de comprar, não é mesmo? Quem não quer um aparelho que prepare torradas no ponto exato e permita descongelar pão sem esforço? Porém, é fundamental verificar também os pontos negativos para decidir se eles impactam a sua rotina na cozinha. Primeiro ponto negativo: aberturas que podem ser estreitas para pães mais grossos. Muitas torradeiras são pensadas para fatias de pão de forma ou baguetes finas. Se você gosta de pães artesanais muito espessos ou quer tostar pão francês comprido, pode achar dificuldade em encaixá-los nas ranhuras do aparelho. É preciso ficar atento às dimensões do pão para evitar que parte dele fique de fora ou que precise ser virado manualmente. Em alguns casos, o pão até entra, mas se ajusta com certo esforço, comprometendo a tostagem uniforme. Para quem consome maior diversidade de pães, isso se torna um limitador. Se esse tipo de pão grande faz parte da sua rotina, talvez um grill ou sanduicheira seja a opção mais versátil. Mas se o dia a dia envolve basicamente pão de forma, não há problema. Segundo ponto negativo: fio de alimentação curto ou posicionamento pouco prático. Alguns usuários relatam que o cabo de alimentação não é longo, exigindo que a torradeira fique muito próxima à tomada ou que se use uma extensão. Isso pode desagradar quem prefere deixar o aparelho em um canto específico da bancada ou não gosta de mexer em extensões pela cozinha. Além disso, dependendo do posicionamento do cabo na torradeira, o fio pode ficar menos prático para ser guardado ou manuseado ao limpar. É recomendável medir a distância entre a tomada e o local onde deseja colocar o eletrodoméstico. Se for muito distante, saber de antemão pode evitar aborrecimentos ou a necessidade de reorganizar toda a cozinha. Terceiro ponto negativo: barulho discreto ao ejetar, mas pode assustar pessoas desatentas. Embora não seja um barulho intenso como um liquidificador, a parte da catapulta que ejeta o pão ao final pode assustar quem está distraído na cozinha, pois a mola faz um clique ao soltar a fatia. Não é um som muito alto, mas se a pessoa está muito perto ou em silêncio, pode ser incômodo. A maior parte das torradeiras tem isso, então não é exclusividade deste modelo, mas vale notar para quem não está acostumado a esse pequeno pulo do pão. Quarto ponto negativo: aquecimento externo se o uso for intenso. Em geral, as torradeiras esquentam por dentro para torrar o pão, mas as laterais, dependendo do isolamento, podem ficar bem quentes após várias rodadas de preparo. Se você precisa fazer torradas para muitas pessoas seguidamente, pode notar um aquecimento externo que obriga cuidado para não queimar as mãos ou encostar a torradeira em objetos sensíveis. Lugares com pouca ventilação podem potencializar esse problema. É bom deixar uma área livre ao redor,
e manusear com cautela ao final de várias rodadas de uso. Quinto ponto negativo: preço um pouco mais alto em comparação a modelos simples. Mesmo que a Electrolux não seja necessariamente a mais cara do mercado, a presença de mais funções, como descongelar e reaquecer, bandeja de migalhas e 8 níveis de tostagem, pode elevar o custo em relação a aparelhos básicos de torradas. Se a sua necessidade é apenas torrar de maneira corriqueira, sem se importar com tantas opções de cor do pão, você pode encontrar modelos mais simples e econômicos. O valor deve ser analisado de acordo com quanto uso se fará das funções extras. Para algumas famílias, pagar um pouco mais por essas comodidades compensa. Para outras, pode ser supérfluo. Apesar desses aspectos, a torradeira tostador Electrolux, modelo ETS10, com 8 níveis de tostagem e funções como descongelar e reaquecer, continua sendo uma opção atraente para quem quer ir além do básico na hora de preparar seu pão diário. O custo-benefício agrada quem busca praticidade matinal ou um lanche noturno rápido, bastando avaliar espaço na bancada, tamanho das fatias de pão e a importância das funções extras para seu hábito alimentar. Agora, vamos ao bônus que vai elevar sua experiência com essa torradeira. Bônus: para aproveitar o máximo do aparelho, regule o nível de tostagem conforme o pão e o gosto de cada pessoa. Se você for descongelar, retire qualquer plástico ou embalagem e utilize a função específica, observando a indicação luminosa para não interromper o ciclo. Lembre-se de esvaziar a bandeja de migalhas com certa frequência, evitando acúmulo de farelos e odores. Quando finalizar, mantenha a torradeira em local livre, longe de pano ou plástico, até esfriar, pois a carcaça pode reter calor por alguns minutos. Esses cuidados ajudam a extrair o melhor do aparelho e prolongam a vida útil. Conclusão: se você busca um equipamento que vá além do trivial ao torrar pão, oferecendo diversas intensidades de tostagem e recursos úteis para o dia a dia, este modelo da Electrolux pode ser uma adição valiosa à cozinha. E você, o que achou? Me conta nos comentários se acha que este produto vai te salvar nos lanches de toda hora. Até nosso próximo vídeo.